Estamos falando de mentalidade, estamos falando de hábitos. A bem da verdade, nesse período, nós estamos falando justamente sobre aquilo que ajuda a produzir uma renda de R$ 10.000 por mês e escalar com consistência. Então, hoje eu separei um tempo para fazer uma reflexão que ajuda a esse propósito de ter essa renda de mais de R$ 10.000 por mês. Olha só o que eu preparei hoje. Eu percebo que, por conta das consultorias que eu já fiz, existe um. É muito forte a ideia de que falta um método. Não, é tipo assim, o que falta um conselho, entendeu? E que é mais ou menos o seguinte: o conselho ele se esgotasse. Então, bem, eu estou com dificuldade, como eu estou com dificuldade, eu vou procurar um consultor e esse consultor ele vai falar algumas coisas. E o que ele fizer, o que ele falar, eu vou fazer. Ele vai pedir para eu aprender alguma ferramenta de gestão, aí eu aprendo. Ele vai dizer que eu tenho que fazer tal coisa. Ele vai passar uma receita. Eu uso muito essa expressão, assim como quando você procura o médico, vai ter uma receita, tá? Vai ter uma receita e aí você vai seguir aquela receita. E, portanto, se você vai seguir aquela receita, então você vai ter o benefício daquilo que você gostaria, certo? Então, basicamente, seria isso, eu acho que é o pensamento das pessoas de maneira geral. Eu não vou questionar esse pensamento. Talvez até, eu vou até anotar aqui, e eu vou, depois, ao final dessa conversa, eu vou até anotar aqui, olha, sugestão, eu vou colocar aqui que nós vamos analisar dois tipos de sugestão. Uma sugestão que está relacionada a um método, a uma técnica, certo? A um tipo, um passo a passo, alguma coisa que você aprende, porque aí eu vou te ensinar, e por conta disso você vai depois aplicar. E eu vou colocar aqui também alguma sugestão de orientação de caminho, tá? Uma sugestão de alguém assim mais experiente, certo? E eu vou colocar isso aqui dentro de considerando tempo, considerando tempo, tá? Então, depois que eu fizer as devidas considerações, aí eu vou encerrar esse assunto. Qual que é a ideia? Eu quero ter uma renda de mais de R$ 10.000 por mês, isso é para começar, e depois eu quero escalar com consistência. Será que o que o Levi vai me dizer, ele vai passar um método, ele vai me passar uma dica e de maneira muito rápida, e aí eu vou resolver meus problemas. Tá bom. Eu te falo o seguinte, se você ficar até o final desse vídeo ou assistir ele, eu acredito que se você tem muita vontade de fazer isso que eu estou sugerindo, é provável que você vai acabar voltando esse vídeo e algumas coisas que eu falar, você vai dar uma pensada. Hum, é, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar. Mas se eu vou conseguir depois, você vai saber. Mas eu vou terminar, eu anotei aqui, e é o que eu vou começar. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cruzar, porque eu estou falando tanto de mentalidade, eu vou tentar cruzar informações sobre hábito com informação de mentalidade. Certo? Eu vou tentar fazer esse cruzamento, tá? E pegando, evidentemente, um critério. Tá? Pegando isso para responder, na verdade, uma pergunta. Para responder uma pergunta. Você sabe o que é negócio bom e o que é negócio ruim? Eu acho que eu tenho que responder isso, certo? Ao final desse nosso bate-papo, eu vou até colocar aqui negócio bom e negócio ruim. Tá? Eu espero que depois que eu falar cerca de mais ou menos 7 coisas, 7, você vai ter condições melhores, melhores, de decidir se o negócio é bom ou se o negócio é ruim, certo? Veja bem que eu estou deixando bem claro que é, são mais de 30 anos trabalhando com negócios e a gente pode, vamos dizer assim,
pegar é, a cereja do bolo, será? Pegar a moral da história, a gente pode resumir? É claro que pode, certo? Eu vou pegar e fazer algumas considerações que eu acho que vai te ajudar bastante. Portanto, então, não perca essa oportunidade. Lembrando que isso está fazendo parte, tudo que eu estou fazendo está dentro daquilo que nós estamos organizando, que é a jornada do Destrava Empreendedor. Aí eu estou batendo nessa tecla. É como se eu dissesse para você o seguinte: depois do que eu falar, certo? Você vai perceber que faz sentido o que eu estou dizendo de destravar enquanto empreendedor, certo? E hoje eu vou comentar 7 elementos que têm a ver com destrave empreendedor. Eu vou relacionar isso com mentalidade, tá? Basicamente vai ser essa a minha caminhada hoje, certo? Então vamos ao primeiro elemento, tá? Vamos ao primeiro elemento. Lembrando que, na verdade, essas 7 coisas que eu vou falar de hábito. Hábito é basicamente o seguinte: o que é um hábito? Tem coisas que você faz repetidamente. É quando você acorda, você vai no banheiro, você escova os dentes, tá bom. Então agora eu vou voltar. Quando você acorda, você vai utilizar um pé, ou o pé direito ou o pé esquerdo, e isso não vai mudar, não vai mudar. A não ser que agora você vai, não, o Levi falou que eu sempre acordo com esse pé. Eu vou mostrar para ele que, tudo bem, então você vai mudar o seu hábito, tá vendo? Você vai lá no banheiro, aí você vai pegar a escova de dente. Provavelmente você já tem a mão que é eleita para fazer aquilo. Já existe um arco reflexo definido que quem vai pegar a escova, se fosse no meu caso era a mão direita, e quem vai colocar a pasta vai ser a mão esquerda. Já está definido. A quantidade de vezes, o lado que eu começo, a quantidade de vezes e os detalhes, eu vou depender da ideia que está tudo automatizado, certo? Isso porque, como uma coisa que se repete, já virou um hábito. Como virou um hábito, então, você vai fazer repetidamente. Estou dizendo isso para você, é porque agora nós vamos para os negócios. Você pode achar que não, mas eu vou defender a ideia de que tem muita coisa que você faz e que você faz como se estivesse escovando os dentes, como se tivesse quando você acorda. Ou seja, não está dando a devida atenção de que aquilo pode impactar no seu empreendimento. E você não está, de alguma forma, percebendo isso. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Será que existe relação? Será que existe relação direta entre, assim como eu expliquei a questão da escova, será que tem hábitos também que eu faço e que eu faço de maneira repetida e como um arco reflexo que não consulta uma área de raciocínio para mudança de rota, essas coisas? Eu vou te falar que depois de tudo que eu tiver comentado aqui, você vai perceber, vai ficar mais atento a isso. Mas onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é o seguinte, é que se você tem um propósito de aumentar a renda e se você continua tendo os mesmos hábitos, agora esquece a escova de dente e pensa nos hábitos que tem a ver com o negócio, que você faz exatamente a mesma coisa. Aí eu que te pergunto, você acha que com os mesmos hábitos você vai conseguir um resultado diferente? Os mesmos hábitos que você tem em relação ao seu empreendimento? Eu acredito que você não vai mudar muita coisa. Então nós vamos seguir justamente nessa linha. Tá? Quais seriam esses hábitos associado que melhora a mentalidade de mudança, a capacidade de refletir, de analisar, e que vai ajudar, e que vai ser objeto daquela nossa jornada de estrada empreendedor. Perfeito? Vamos ao primeiro hábito. Tá? Eu vou até, de certa forma, fazer aqui para não ficar muito do tipo, senão eu vou ficar muito, vamos dizer assim, preso somente à minha ideia, e eu gostaria de ter tipo um contraponto, já que eu não estou fazendo na forma de podcast hoje, tá? Mas eu vou pegar e fazer, então, o seguinte, eu vou só pegar para passar para você, como se fosse um briefing daquilo que eu vou falar. Olha só. Então, vamos analisar o seguinte. Assume a responsabilidade total pela própria vida. Entende que os resultados não dependem da circunstância, mas de suas escolhas. Bem, é como se tivesse uma chave mental que dissesse assim, olha, eu sou o criador da minha realidade. Certo? A gente pode questionar várias coisas assim. Agora tem um detalhe. Ah, tem pessoas que elas têm um tal de si. Como assim? Estou falando de negócio. Se eu fizer isso, pode acontecer isso. Tá? Então, ele olha lá na frente e fala assim, olha, coisas que podem acontecer. Coisas que podem acontecer. Então, pode acontecer isso, isso, isso e isso.
Tem coisas que podem acontecer. Vai acontecer? Não sei. Mas, na minha cabeça, eu já estou imaginando que algumas coisas podem acontecer. O que pode? Cada um, no seu devido empreendimento, sabe mais ou menos o que pode vir a acontecer. Basta eu começar a falar aqui, você já vai perceber que tem algum sentido. Por exemplo, eu, pela idade que eu tenho, eu sei que se eu não fizer exercício, se eu não fizer caminhada, eu já tenho mais ou menos um caminho. Se eu passar a fazer isso, eu estou tentando mudar esse caminho. Se eu comer algumas coisas, em termos de qualidade e em termos de quantidade, eu vou ter um outro caminho. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter um outro caminho. Não, Levi, eu não quero saber da sua vida, eu quero saber de negócio. Pois bem, eu trabalho com investimento, certo? Eu tenho imóveis. Então, se eu alugar esse imóvel por tantos anos, eu estou percebendo que existe uma mudança que está acontecendo no cenário onde eu estou inserido e que eu posso ficar amarrado a respeitar um contrato que eu não quero. Então, eu não quero um contrato longo e eu vou colocar dentro do contrato cláusula que diz que o contrato encerra. É uma cláusula de contrato que diz que o silêncio entre as partes, ou que uma parte que quiser, depois que não quiser continuar o contrato, que se manifeste no prazo de tantos dias. Então, essa cláusula eu não vou colocar. Por quê? Porque eu não tenho interesse. Eu tenho interesse de quando encerrar, encerrou. Certo? E não tem interesse. Por quê? Porque imaginando que o cenário, que um caminho que eu estou imaginando que pode acontecer, vai acontecer? Não, não sei. Eu só estou dizendo que se acontecer, eu já estou preparado para aquilo, porque eu não fiz algo que poderia me prejudicar, certo? Ah, mas a gente sempre vai conseguir acertar? Não, a gente nunca acerta tudo. Agora tem um detalhe, isso me faz lembrar de Maquiavel. Ele falava assim, olha a sacada dele, isso lá em 1500 na Itália. Falava assim, olha, é certo que a gente nunca acerta tudo. Eu vou chutar que a gente acerta. Se a gente acerta, não vou chutar não, ele falava assim, eu não disse isso. O que ele refletiu é assim, ó, a gente consegue acertar todo o planejamento da gente? Não. Você já imaginou que se você acertar metade já é 50%, 50%? É como se dissesse assim, olha, se você não planejar, você tem certeza que você não vai acertar nada. Agora, se você já tiver algumas previsões do que pode acontecer, você já tem uma ideia de que pode, sei lá, se acertar 50% já está bom demais, certo? Então, a ideia seria essa, você ter alguns caminhos. Então, vamos supor, eu já travo um contrato. Outra coisa também, eu fico conversando, mesmo que eu não queira, com pessoas que estão no ramo que eu trabalho. Por quê? Para mim ficar escutando, para mim ficar sentindo o faro daquilo que está acontecendo naquele ambiente de negócio que hoje eu participo. Inclusive, quando eu vou fazer alguma parceria com alguém, eu percebo se ela já consegue farejar e se ela tem previsão também. Não, eu estou pensando que eu vou fazer isso. Mas você percebe que na hora que a pessoa faz a previsão dela, é de dentro para fora. Ela não considerou o contexto. É mais ou menos o seguinte: o que você vai fazer? Eu vou vender tal coisa. Tá? E se der problema? Tá? Porque tem um outro que vende a mesma coisa. Não, mas é porque Deus vai me ajudar, é porque não sei o quê, papapá. Olha, veja bem, essa de Deus vai me ajudar, eu costumo dizer o seguinte: é uma ótima forma de dizer que não pensou. E aí pega e tenta jogar em alguém, e olha só em alguém que quer jogar, olha só em quem que quer jogar a falta de pensar. Não, então, realmente não teve sim. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que chama proatividade. Negócio bom e negócio ruim, ele passa primeiro pela proatividade. O que é isso? Quem faz negócio bom e negócio ruim, antes de fazer o negócio, ele analisa a chance daquilo sair de um jeito, sair de outro. E outra coisa, sem paixão. Sem paixão. É a coisa mais difícil que tem. Tem um tal de. O pessoal costuma colocar um elemento que eu respeito muito nas mulheres e para algumas coisas, que é o tal da intuição. Certo? Eu respeito para outras coisas. Questões que não estão vinculadas àquilo que eu estou falando. Tá? Mas é uma ótima forma de dizer: eu não preparei, eu não estudei e eu vou pagar para ver. Eu digo para você o seguinte: isso não é ser proativo. Agora nós estamos falando de hábito. O que é hábito? Hábito é aquela pessoa que deliberadamente ela faz isso como se fosse escovar os dentes. Ela nem está pensando como se fosse dirigir um carro. Então ela está fazendo, por exemplo, está passando marcha. Você percebeu que você passou a marcha? O que tem? Qual que é o problema? Eu passei marcha. Pois é, mas você percebeu que você passou? E por que você passou? Ah, sei lá, ué, porque estava na hora. Faz automaticamente, porque já é um hábito. Porque já é um hábito. Então, tem pessoas que já desenvolveram esse hábito de proatividade. Ele consegue, tudo que ele vai fazer, ele já faz algumas projeções. Certo? Então, mas por que ele faz isso? Lembra do que eu falei? Qual que é a chave mental? Eu sou o criador da minha realidade.
Então ele está dizendo o seguinte: quem tem que definir qual é o caminho que eu vou seguir sou eu. E como eu sei que a gente corre risco demais, eu vou ver as possibilidades e eu vou ser mais prudente. Isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. E aí a pessoa define o caminho dele. Eu diria para você o seguinte: na hora que a gente fala negócio bom, negócio ruim, faz sentido isso? Faz sentido você pensar que você tem que imaginar várias, quanto mais situações baseado do bom senso você conseguir fazer, eu diria que mais chances de um negócio bom você aproveitar a oportunidade e um negócio ruim você se afastar dele, se você faz isso. Tá? Então, esse é o primeiro elemento aqui. As pessoas de mentalidade elevada, elas fazem isso. Certo? Esse é o primeiro ponto. Seja proativo. Quer dizer, o que seria o contrário de proativo? É muito simples. Se você vai escutar alguém dizendo, não, mas eu fiz isso, só que depois apareceu. Nossa, eu fiz isso, eu acabei de abrir um negócio aqui, passou uns dias, abriu um concorrente para fazer a mesma coisa que eu. O reativo vem sempre com desculpa. Alguma coisa que aconteceu e que ele não tinha previsto. Então ele teve que reagir diante de uma coisa que ele não criou. Ele acaba sendo vítima de um sistema que ele não criou. Tá? E o que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo que a gente pode criar situações aonde a gente pode prever muita coisa. Não estou dizendo que nós vamos acertar todas. Eu estou no primeiro ainda também. Entendeu? Tem muita coisa. Então, a gente consegue ser, ao longo do tempo, menos reativo, ficar sendo vítima do sistema e passar a ser proativo, protagonista no sistema. Não, eu aqui quem manda sou eu. Aqui quem defende o destino sou eu. E eu pago o que tem que ser pago. É assim que funciona, né? O dono, ele tem um locus de controle. Ele está no volante. Ou seja, o que acontece, ele é para isso. O empreendedor tem essa característica. O empreendedor, ele está no volante. Ele nunca está no banco do passageiro. Por isso ele tem essa proatividade, tá? Eu espero que tenha ficado claro isso aí, certo? Um hábito que é muito importante é o de proatividade. Você consegue analisar possibilidades e você tenta, diante das possibilidades, é como se você validasse se aquilo que você quer fazer deve ser feito. E você pode, é claro que você quer fazer alguma coisa, mas você vai fazer alguma coisa que mostra que você está sendo proativo. E, e quando é que acontece que você não está sendo proativo? É quando acontecem coisas que você não tinha previsto e você fica surpreso de tudo. Isso mostra que você está sendo muito reativo. Tá? Se isso acontece na sua vida, de você sempre ficar surpreso com o que acontece, então significa que você está sendo muito reativo. Tá? Veja bem, eu estou falando isso dentro de um contexto de hábito. Tá? E os hábitos, eles podem ser melhorados, certo? Para que permita o aumento da sua mentalidade. Imagina, até voltando ao exemplo do dente que eu estava falando, você pode, ao longo do tempo, depois que você vai no dentista, você aprende e ele te dá um curso de como escovar os dentes. Aí você passa a criar aquele novo hábito, acrescentando fio dental e por aí vai. Ficou claro? Esse é o primeiro elemento. Então, é um hábito que vai ajudar você a elevar a sua mentalidade, é ser proativo. Perfeito? Vamos para o segundo hábito? Pois bem, o segundo hábito é o seguinte: aonde é que você quer chegar com aquilo que você quer fazer? Comece com um fim em mente, um objetivo. Bem, se eu quero tal coisa, para mim chegar a tal coisa, então eu preciso fazer isso. Tá? Isso aqui me lembra muito, é claro que eu falo assim pela semelhança. Eu vejo isso aqui muito próximo das pessoas que têm muita fé. Por que eu falo isso? Porque a fé, ela tem uma característica. A fé é algo que você acredita, é algo que você faz virar ação, você transforma em ações para alcançar ou para chegar em algum lugar. E o interessante da fé, ou do objetivo, ou do propósito, é que aquilo ao que você quer chegar ainda não existe. Ou você ainda não vê, mas você acredita, mas você crê. Então você crê em alguma coisa, certo? Você acredita em alguma coisa e você faz por merecer. Teve uma vez que eu escutei até uma expressão, que é o seguinte, que São Tomé não servia para ser empreendedor. Por quê? Porque ele tinha que ver para crer, certo? E empreendedor é tudo o contrário. Nenhum empreendedor, ele pode, o dele não, ele viu alguma coisa na cabeça dele e baseado naquilo que ele viu na cabeça dele, ele
criou, ele montou, ele pensou. Aí um dia você conversa com essa pessoa, mas de onde é que surgiu a ideia de fazer tal coisa? Essa coisa já existe agora. Aí você está vendo. Aí ele fala, não, tudo começou quando? Quando ele não tinha aquilo. Aquilo era só na cabeça. Entendeu? Então, a ideia é o seguinte, é que a gente tem que crer para ver. Em negócios é isso. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, porque você não é empreendedor. Se você é empreendedor, eu não conheço nenhum empreendedor que viu para depois fazer. Até porque não tinha. Ele pode ter visto nos outros, mas não era dele. Então ele não viu ele. O que ele viu foi prosperidade de alguém. O que ele viu foi um negócio bem cuidado. Ele teve vontade de fazer a mesma coisa. Ele viu e depois ele acreditou que ele podia fazer a mesma coisa. Então veja bem que ele começou com o objetivo em mente. Ele tinha uma vontade. Isso é hábito. Vou repetir, isso é hábito. Ah, então quer dizer que igual eu escovo os dentes, eu também começo com o fim em mente? Sim, você começa. Quando você começou a escovar os dentes, o seu, acredito que o objetivo final é depois você dá uma olhada, ver se ficou limpinho, passou o fio dental, você tinha um fim em mente. Tá? Agora você tem um negócio, você não tem um fim em mente? Ah, meu negócio é vender. Não, não é vender. Não, não é vender. Vender é um mecanismo. É um veículo que a gente utiliza para... todos vendem. Todos que estão em negócio vendem. Isso não, isso é veículo. Isso é o caminho que todos seguem para chegar a algum lugar. Agora, eu acho que o local onde as pessoas chegam é diferente. Porque todos vendem. Tem um que vende pouco e quebra, tem outro que vende muito e cresce. Então, venda não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que tem a ver é o seguinte, será que aquilo que eu vou fazer compensa? Será que aquilo que eu vou fazer, ele vai me permitir chegar onde eu quero? Então, é uma pergunta mais profunda. Tá? É claro que depois você vai materializar isso, isso vai envolver venda. Tá? Olha só o que está dizendo aqui sobre começar com fim em mente. Eu peguei e fiz o tipo assim, só para poder orientar aqui, que eu acho interessante, para não ficar muito preso só naquilo que eu estou falando. Olha só o que fala aqui. Ó. A chave mental não é sobre o que está acontecendo agora, mas é aonde eu quero chegar. Percebeu a lógica? Não interessa o hoje, porque o empreendedor ele trabalha muito mais aonde ele não está. Deixa eu trocar o termo. O empreendedor trabalha muito mais com as ações para chegar no local que ele não está, que é no futuro, do que onde ele está. Certo? Enquanto as pessoas lá da empresa dele estão trabalhando tudo no dia a dia, limpeza, compra, venda e por aí vai, ele está trabalhando aonde? Aonde os outros não estão, porque os outros estão todos no presente, trabalhando no presente. Ele está ali no presente vendo o que está acontecendo e o olho no futuro. Porque ele sempre está com o fim em mente. E o fim em mente é onde ele não está, porque ele quer mais alguma coisa. O empreendedor quer mais alguma coisa. Certo? A mentalidade elevada, olha só, pensa e age com propósito. Eu estou pensando isso e fazendo isso por conta de que eu quero chegar em tal lugar. A ideia de futuro, do futuro desejado, se orienta por metas claras e valor definido. Então, mais ou menos, tempo, caminho, quanto vou gastar, isso está mais ou menos ligado ao que passa na cabeça do empreendedor. Por quê? Porque ele está querendo chegar num local que ele não está. Certo? Então, só repetindo, qual que é a característica de ó, não é sobre o que está acontecendo agora, mas é aonde quer chegar. Ficou claro isso? Então, o que é um negócio bom, um negócio ruim? O negócio bom é aquele que já está na cabeça do empreendedor. Se você ainda não tem, é que não me falaram que era importante ter isso. Eu também não me falaram, eu nem sabia que existia isso. Depois é que tá eu agora ensinando. Certo? Mas faz sentido? Então é isso, tem que começar com o fim em mente. Vamos voltar para o hábito lá que eu estou falando? Qual que é a lógica disso? A lógica é que quando você tem um empreendimento, você já tem como hábito ficar pensando, vendo o presente que você tem, vendo a estrutura que você tem e já pensando no futuro e vendo as possibilidades que você tem. Todas as pessoas que trabalham com você, de fora a fora, elas estão no presente, respeitando o horário, trabalhando, tudo. E você, embora esteja presente, mas você está ali também, fazendo coisas que vai ao seu propósito. Na hora que todos vão para casa, de repente você se encontra lá na sua casa, em algum lugar, nos momentos que você está assim, mais, tipo assim, sem pressão nenhuma, sem conversar com alguém, você se encontra pensando ou observando oportunidades. Certo? Assim como você pensa em tudo, a gente pode pensar em várias coisas, na família, nas nossas crenças, na comida, tudo, mas, vez por outra, passa a imagem, aí você lembra do seu propósito, do seu fim em mente. Por quê? Porque isso virou hábito. Então, é como se dissesse o seguinte, se não acontece isso de maneira nenhuma na sua cabeça, é porque o hábito não existe. Olha, quando o hábito não existe, é mais ou menos o seguinte, você desliga o seu modo negócio
Vamos imaginar, quando chega final de semana. Na segunda-feira você abre. Aí você abre dentro da segunda-feira e já dentro do seu ambiente de trabalho. Eu estou falando de empreendedor, viu? Ué, você pensou o quê? Você agiu o quê? Qual que é o fim em mente? Você vai fazer só o que todo mundo faz. Você vai ser mais um vendedor de si mesmo. Você vai ser mais uma pessoa como qualquer outro ali. Tá? Aí não é empreendedor. Não, porque empreendedor, quando chega na segunda, ele já tem mais ou menos na cabeça dele. Não é que porque nasceu no final de semana. É porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, sempre existe momentos, certo? Em que passa pela cabeça, olha, isso pode ser uma boa oportunidade, isso não é uma boa oportunidade, isso eu acho que eu tenho que pegar e fazer, isso eu acho que eu não devo mais fazer. Então está sempre começando alguma coisa com o fim em mente, ou para fortalecer o que está fazendo, ou para parar o que está fazendo. Isso é a ideia de ter um objetivo em mente, certo? Ficou claro isso para você? Lembrando que eu estou falando de negócio bom e negócio ruim. Bem, se você faz essa reflexão o tempo todo, eu vou te falar uma coisa. A chance de você aumentar a quantidade de negócios bons que você faz e diminuir a quantidade de negócios ruins é muito grande, certo? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, é o tamanho do investimento, certo? Sabendo que investimentos eles envolvem muito risco, até uma coisa que eu poderia perguntar para você. Você tem que pegar e fazer alguma coisa que você arrisca as bolas, ou é melhor você pegar e trabalhar de uma maneira um pouco mais prudente, arriscando um pouco menos e até seguindo uma expressão que é muito usada na minha região aqui, que é não colocar os ovos na mesma cesta. Quando colocar os ovos, você pode entender negócios diferentes e dentro do negócio você pode entender também clientes diferentes e dentro de dores do seu negócio, quem você soluciona, pode colocar dores diferentes. Quando você analisa fornecedores, você não fica na mão de um fornecedor, fornecedores diferentes. Quando analisar, por exemplo, colaboradores, não ficar na mão de um colaborador, colaboradores diferentes, todos eles se complementando. Tá? Então, veja bem que, olha só, o leque que você tem, né, para que você possa, de alguma forma, tipo assim, eu não vou arriscar tudo, eu vou, como maestro numa sinfonia, eu vou controlar cada detalhe, mas eu não vou deixar de controlar. E eu controlando cada detalhe, a chance que eu tenho, ela é bem maior. Por quê? Porque eu tenho um fim em mente para tudo aquilo que eu estou controlando. Certo? Às vezes pode parecer assim, do tipo, nossa, mas é muita coisa para controlar. Eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que você entrou num carro que falou que você tinha que olhar para frente, tinha que olhar para o retrovisor, que tinha marcha, que essa marcha tinha lá não sei, que tinha um câmbio, que tinha não sei quantas marchas, 3 pedais, eu estou imaginando um carro tradicional mais antigo, tá? Painel, eu imagino o que, que passa na cabeça de alguém que vê aquilo. E depois eu imagino você agora dirigindo, que você nem observa mais esses detalhes. Por quê? Porque já ficou uma coisa que já eu faço, é tudo no automático. O que eu estou falando para você, para quem já é empreendedor já há um certo tempo, já está no automático. A pessoa não está, ela está seguindo e por aí vai. Né? Então, isso é o tal do começar com um objetivo em mente. Quando você cada vez faz isso, a sua mentalidade enquanto empreendedor cresce. Vamos então para o terceiro. Terceiro hábito que eu vou comentar hoje, e lembrando que nós estamos falando de mentalidade. Como é que a gente faz para elevar a mentalidade? E eu fiz um cruzamento entre hábitos altamente eficazes com mentalidade. E qual que é o propósito? O propósito é o seguinte: como é que eu faço para que eu saiba que o negócio é bom ou o negócio é ruim? Então, pois bem, então essa é a finalidade. Estou conferindo aqui os microfones, porque eu não quero ficar falando sem estar com o microfone. Pronto. Pois bem, então, uma das coisas que eu acho que é importante é o seguinte: você faz um planejamento, qualquer coisa que você faz, e existe sequência. Engraçado, eu não tinha pensado nisso. Depois, um dia, eu lendo, aí eu falei, poxa, mas faz todo sentido. Eu sempre coloco uma sequência final de semana, domingo, eu gosto muito dessa carne. Então, o domingo começa o quê? A primeira coisa que eu faço, normalmente, é dar uma geral na churrasqueira. Veja bem que eu estou falando de prioridade. Então, a primeira coisa é o quê? Limpar a churrasqueira, tirar a sujeira, tirar a poeira. Depois que ela está toda limpa, aí vem, coloca carvão, depois faz fogo.
certo? Enquanto o fogo está pegando, eu estou lá na torneira lavando, tá, tirando a poeira dos espetos, tá? Depois vai lá e pega a carne, certo? Aí separa mais ou menos quantas pessoas vai ter aqui, vai ter tantas pessoas, qual que é o estilo de cada um, o que que gosta de comer, que carne. Eu já vou lá fazendo, né? Deve tá dando até água na boca aí, né? Tá bom. Aí eu vou lá e separo a carne. É claro que eu sei até mais ou menos também, dependendo da pessoa, mal passada, bem passada, tá? Então, então eu já vou montando se vai ser espeto, se vai ficar rodando, se vai ser grelha, mais ou menos eu já tenho o planejamento, tá? Acabei de lavar os espetos, normalmente eu monto o som, certo? Bom, eu escolho qual que é o tipo de música que vai ser utilizada naquele dia. Olha que eu já faço isso quase como é treinado para fazer essas coisas que eu estou falando, né? Pois bem, mas não vou contar mais de carne não, porque qualquer hora vai aparecer nas minhas redes sociais eu assando carne. Normalmente, se você entrar nas redes sociais de pessoas que me conhecem, você vai achar eu fazendo isso. Costelão, por exemplo. Mas as minhas eu direciono mais para negócio e até o pessoal fala, ah, mas tem que humanizar tudo. Normalmente eu utilizo muito pouco essas. Ah, mas por que você está falando de churrasco? Não, estou falando de churrasco, não falando de prioridade. Então, a prioridade, primeiro, não adianta eu fazer tripear de coisa se eu. Imagina se eu pego a carne, depois vou indo para a churrasqueira, aí vai aquela poeira, vai pegar e sujar a carne, eu não posso fazer isso. Como é que eu trago a carne se não está no. Como é que adianta eu colocar a carne dentro da churrasqueira se ainda não tem o ponto de brasa, o ponto do calor, não está adequado? Então, existe etapa, existe coisas que são feitas primeiro para que em seguida a gente possa fazer as outras, tá? Então, em negócio tem isso, é igualinho que nem. Mesma coisa, tem também uma sequência, tem um passo a passo que você tem que respeitar. Olha só o que, que eu peguei aqui que fala sobre cruzando mentalidade, eu coloquei para eu poder fazer essa discussão, essa análise com você. Tá? Então, aqui está dizendo o seguinte: a chave mental, produtividade não é fazer mais, mas é fazer o que importa. Inclusive, inclusive, basicamente, ultimamente, eu tenho passado por uma certa dificuldade em relação a isso. Só que como eu já estudei isso aqui, então eu fico o tempo todo, às vezes, meio chateado comigo. Porque às vezes eu deveria fazer o que é importante e às vezes eu fico fazendo coisas que não são importantes. Vamos dizer o seguinte, se aparecer algo do tipo, a casa está pegando fogo, então para tudo. Não vai ter nenhum churrasco. Aí não tem mais, aí acabou. Então, mas a gente não vive de coisas urgentes. As coisas urgentes, elas têm uma característica. Elas são raras. Se tiver ficando urgente demais, é importante que você descubra por que tanta urgência está acontecendo. Porque eu gosto muito da expressão, aqui nada é urgente, porque urgente é aquilo que não foi providenciado a tempo. É claro que esse chavão ele serve para excesso de urgências, mas uma ou outra isso pode acontecer. Normalmente, já que nós estamos falando de negócio bom, negócio ruim, é importante você fazer negócio bom? Sim, é muito importante, tá? É importante você evitar negócio ruim? Sim, é muito importante você resultar negócio ruim. Tá? E como é que você vai fazer se você se envolve, aqui nós vamos falar em termos de tempo, com o seu tempo que é tão precioso e não volta atrás, e você se envolve com outras coisas que não é aquilo que é a sua prioridade. Coisas básicas do tipo, alguém te pede alguma coisa, esse dia até eu estou falando por conta disso, só que na verdade também, eu tenho a liberdade de gravar, certo? Eu tenho a liberdade de gravar um dia ou outro. Eu não sou obrigado a fazer. A minha agenda permite fazer alguns ajustes, né? Mas apesar que depois eu fico me cobrando a respeito disso. Então, se alguém te pede alguma coisa, tudo bem. Mas na hora que você diz sim para aquilo que te pediram, eu vou analisar que teve algumas coisas que aconteceram. Que primeiro você tinha aquele tempo disponível. Na verdade, eu vou até analisar um pouco só para levantar o seu moral. Se alguém te pede alguma coisa, provavelmente é porque percebe que pode contar com você. Você tem que bater palma, né? Porque se ninguém está te pedindo nada para você ajudar, isso às vezes pode soar como um mau sinal. Quer dizer, você consome o tempo dos outros, mas você não está sendo consumido, você não está sendo solicitado. Isso do ponto de vista de negócio, é mais ou menos o seguinte: então quer dizer que as pessoas não estão me procurando, provavelmente os clientes também não. Tá? Então isso fica atento, porque é como se dissesse o seguinte: quando tem muitas pessoas procurando pelo seu tempo, provavelmente é porque você é uma pessoa que rende. Se você quer que alguém faça alguma coisa, procura alguém
que tem a agenda lotada, que está sempre atarefado. Provavelmente você vai ter mais apoio do que aquele que não tem, que não segue esse caminho. Aquele que normalmente, vamos dizer assim, faz pouca coisa e quando faz, as pessoas não procuram. Quer dizer, se não procura porque normalmente não pode contar com aquela pessoa. Vamos voltar ao que eu estou falando? Eu estou falando que se você, só que tem um detalhe aí, você tem que ver que você tem as suas coisas importantes. Saber se o negócio é bom, saber se o negócio é ruim, é importante, quanto tempo você está deixando para isso. E outra coisa, você está dizendo não para as outras coisas, porque se você diz sim para tudo, é porque você está dizendo não para você. E você pode dizer muita coisa, mas eu acho que você dizer não para você, aí é complicado. Porque você tem que ser a referência. Como é que você pode dizer não para você? Não, mas eu nunca disse. Disse. Se você pega ajuda um, ajuda o outro, ajuda o outro, você disse sim para eles, então é porque você disse não para você. Não é que você disse, é que a sua ação mostrou que você fez isso. Então, isso é tipo assim, você não foi a sua prioridade. Você não foi a sua prioridade. E em negócio, depois uma hora lá na frente, aí você vai, pois é, mas eu devia ter pensado mais, eu devia ter, mas é que eu não tenho tempo. Mas como que não tem tempo e tem tempo para ajudar um punhado de pessoas? Então, na hora de, não estou dizendo, olha só o que, pô, parece que eu não estou entendendo, é para ajudar ou não é para ajudar? Ah, você vai ter que ter filtro, né? Você vai ter que ter filtro. Por exemplo, isso contribui para o meu propósito? Então isso é mais importante. Isso não contribui? Isso é menos importante, tá? Se é urgente, tem. Quando as coisas são urgentes, alguém está doente, tem que ir no hospital, então não estou falando isso. Isso é. Só que não acontece o tempo todo, importante, importante. Depois tem. E tem outras coisas também que, por exemplo, eu já não tenho mais, tipo assim, eu vou estar naquela. Dependendo. Se for para conversar, não sei que seja. Não vou em tal lugar porque eu quero conversar sobre o que. Ah, eu quero. Não estou dizendo nada contra ninguém. Mas não, só para passar tempo. Aí eu sempre penso assim, né? É claro que é importante isso sim, mas se eu tenho alguma coisa que está pendente naquilo que eu quero, então aquilo, eu tenho que priorizar aquilo que é importante para mim. É como se esses dias eu vi um exemplo fantástico. Eu estava pensando sobre isso, e você sabe o que eu lembrei? Eu lembrei o seguinte, engraçado, quando você fica doente, até esses dias atrás eu fiquei gripado e por coincidência eu tomei uma água estragada no imóvel meu. Nossa, só imagina a complicação. Quase 2 semanas sem disposição, né? Sem contar outras coisas. Aí apareceu tempo. Apareceu tanto tempo que eu fiquei 2 semanas de cama, praticamente, sem disposição para fazer nada. Fiquei lá. Mas como que você conseguiu esse tempo? Não é que eu consegui, é que não tinha jeito, impossível. Eu não dava conta de fazer nada. Então quer dizer que na hora da doença você cria tempo? Sim, na hora da doença eu criei tempo. E às vezes para os meus negócios, aí eu não tenho tempo. Faz sentido uma coisa dessa? Nós estamos falando em termos de mentalidade. Como é que pode eu arrumar tempo para curtir uma doença, até porque não tem jeito, né? Você tem que fazer isso, para outras coisas, e de repente eu não tenho tempo para mim, para fazer aquilo, negócio bom, negócio ruim, lembra? Então é isso aí. Olha só o que está dizendo aqui em relação a isso que eu estou comentando com você. A mentalidade elevada prioriza o que é essencial. Né? Tipo assim, o importante primeiro. Elimina a distração e foca no que realmente gera impacto, deixando de lado o imediatismo. Você começou a ver alguém que está pagando fogo. Até há pouco tempo eu estava negociando um imóvel meu e alguém chegou e reunião marcada, telefone, conversando. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você sabe o que me passa pela cabeça? Aí tá difícil. Alguém que tem que ficar o tempo todo no telefone, conversando e explicando o que tem que ser feito. Como é que. Ué, eu não vou nem entrar no mérito. Você acha que é assim que funciona? Eu, na minha cabeça, eu penso o seguinte: se eu conversar com alguém, a pessoa falar que não tem tempo, eu já faço o seguinte: olha, vai ser difícil ser empreendedor, não tem tempo. Porque empreendedorismo, pelo que eu estou comentando com você aqui, significa refletir, futuro, não sei o quê. Aí você pode dizer, não, mas esse negócio que você está falando, isso não é fácil, não é? Claro que não é fácil. Quantas pessoas são empreendedoras no Brasil? Quantas têm uma renda boa no Brasil? Uma coisa eu te falo, quem fica o tempo todo correndo para lá e para cá, eu não sei como é que aquele pessoal das bolsas lá, que fica correndo lá na hora do leilão, que eu já estive lá em Chicago, vi aquilo lá, certo? Naquele momento que a bolsa está ativa ali, eu não sei. Mas também não deve ganhar muito, não. Na verdade, eu acho que é muito mais a pressão, né? Os empreendedores, normalmente, eles são mais do tipo reflexivo. Eles estão lá do tipo, pensando o que pode acontecer, tendo o fim em mente, primeiro o mais importante, tá?
Produtividade, olha a chave mental. Produtividade vai fazer mais, vai fazer o que importa. Então, eles são mais seletivos. Né? Analisando você, como é que está sendo a distribuição de tempo? Você está tendo tempo para fazer as coisas que você precisa? Ou você não está tendo tempo? Quando eu criei o meu curso, inclusive, uma das coisas que eu pensei e que quando eu estava analisando, a gente chama de árvore de objeções. Então, as pessoas, elas falam muito do tipo do dinheiro e elas falam muito também a questão do tempo. Eu não tenho dinheiro. Mas, na verdade, às vezes nem pensa para falar. Pensa assim na largada, né? Até porque se fosse pensar que não tem dinheiro, eu nem sei o que eu devia falar, porque eu comecei com bicicleta, então como é que eu vou falar o quê? Eu não tenho dinheiro, não adianta fazer nada. Aí vem falar para mim isso. Pode falar para os outros, para mim não. Para mim não. Aí não desce, porque eu sou a materialização de que isso é detalhe, tá? Você não tem que concordar comigo, não. Estou te falando que eu penso assim. Certo? Agora tem alguns que vão concordar. Tem alguns que vão concordar e vão chegar onde eu cheguei com a metade da idade que eu cheguei. Eu vou achar o quê? Eu vou achar bom, aí vai, tudo bem. Eu demorei a aceitar, muita coisa que eu faço hoje, por quê? Falta de ler, falta de conversar com alguém. Mas tudo bem. Ninguém é obrigado a pegar e seguir meu caminho. Pois bem, então, esse é um outro elemento, um hábito. Primeiro, o mais importante, é você priorizar aquilo que é importante. Dizer sim para aquilo que você quer e dizer não para aquilo que você não quer. Aqui está relacionado muito mais o não à perda de tempo. Perder tempo entendendo que o tempo mais importante que você tem é aquilo que você segue o seu propósito. É perceber negócio bom, negócio ruim. Isso é o mais importante. Qualquer outra coisa, eu vou dizer que é menos importante. Você está, de alguma forma, consumindo tempo aonde não vai virar o seu propósito. Não tem a ver com aquele futuro que você quer. Certo? Não tem a ver. Então, aí você está seguindo um outro caminho. Tá? Bem, eu comentei coisas aqui. Na verdade, eu vou fazer tipo um breve. Não é tipo assim, não é. Eu vou comentar sobre 3 coisas que eu falei até agora. Eu falei sobre proatividade, eu falei sobre primeiro, começar com fim em mente, e eu falei de primeiro o mais importante. Essas 3 coisas que eu falei, isso é coisa sua. A proatividade sou eu que tenho e está no meu controle. Sou eu que tenho que desenvolver a mentalidade para aproveitar o benefício disso. Começar com fim em mente depende de mim também. Fazer o mais importante depende de mim também. Tem coisas que dependem dos outros. Isso depende de mim. Certo? Nós vamos entrar agora, eu vou mostrar para você 3 coisas que já não dependem mais de mim. Já depende de equipe, já depende de parceiros, já depende de uma outra área onde eu não estou sozinho. Eu estou com outras pessoas. Mas é como se na evolução, considerando uma escala de hábito, então tem alguns hábitos que, se eu desenvolver, já vai ajudar muito, porque só depende de mim. A proatividade, começar com fim em mente e proatividade. Isso depende só de mim. Agora eu vou falar para você coisas que não dependem só de mim. Depende de uma parceria com as outras pessoas. E é muito importante também. Tá? Então, é uma outra lógica, só que agora é o seguinte, por exemplo, quando nós nascemos, a gente tem muita dependência. Por exemplo, uma criancinha, ela depende de tudo. Certo? Chega uma hora que ela passa a ter algumas autonomias. Ela que tinha que receber papinha na boca, ela já vai receber, ela já consegue comer. Então, ela é totalmente dependente, certo? Eu diria para você que, em termos de negócio, esses 3 elementos, eles vão, você tem que conseguir, vamos dizer assim, romper eles para você não ser tão dependente. Não ser dependente. Como é que você vai depender de coisas que vão acontecer e que você não previa? Como é que você vai depender de um destino que você não programou? Como é que você vai depender de uma coisa que você não colocou prioridade e não disse? É por isso que eu tenho que fazer tal coisa. Está percebendo que não faz sentido? Então, esse nível de dependência, você tem que passar a ter o controle sobre isso, certo? Então, esses 3 primeiros hábitos elevam a sua mentalidade por conta disso, tá? Aplica isso que eu estou falando em relação à questão de negócio bom, negócio ruim. Aí eu vou perguntando e você vai respondendo. Negócio bom, negócio ruim. Se eu tenho a capacidade de prever antes de qualquer coisa acontecer, eu já sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Eu não dependo de ninguém, porque eu pensei a respeito daquilo. Negócio ruim, negócio bom. Começar com fim em mente. Tem coisas que eu não fiz porque eu percebi que não dava dinheiro. Tem coisa que eu fiz porque eu percebi que a chance era razoável.
Tem coisas que. Só que eu peguei e não fiz coisa também muito grande para a pancada não ser muito forte. Eu prefiro ir sem pressa e sem pausa do que ir muito rápido e depois ter um nocaute técnico aí e eu ficar traumatizado. Isso eu não quero isso para mim. Por quê? Porque pode me atrapalhar na minha caminhada. Isso é. Olha só o nível de independência, de controle que nós vamos ter. E, finalmente, eu analiso o que eu tenho que fazer. E eu coloco toda a minha energia naquilo que é importante para mim. Evidentemente, se aparecer algo urgente, eu vou lá e resolvo. Urgente normalmente é raro, tá? Aí eu vou no importante. E circunstancial, eu fui cortando da minha vida. Eu fui cortando. Cortando, por exemplo, entre pegar e ficar muito tempo nos filmes, eu prefiro ficar nos negócios. Entre ficar muito tempo conversando sem saber para que serve aquele assunto, eu prefiro conversar com propósito. Quando eu fico com a minha família, eu sou intenso. E quando é para não fazer nada, então eu posso ler alguma coisa, eu posso fazer algo. Sempre o primeiro, o mais importante.